Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Algumas pessoas ficam estarrecidas quando elas ficam sabendo que para cada um versículo que a Bíblia tem de profecias falando da primeira vinda, tem 8 versículos falando da segunda vinda. Uau! Alguns estudiosos, eles identificam 1845 versículos falando da segunda vinda de Cristo. E, gente, a verdade é que as pessoas negligenciam esse tema. Não gostam de falar, pastores raramente pregam, não é isso? Mas no Velho Testamento, para vocês terem uma ideia, 17 livros falam da segunda vinda de Cristo. E no Novo Testamento, dos 27 livros, 23 livros falam da segunda vinda de Cristo. Esse tema é um tema super protagonista na Bíblia, gente. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Mas a verdade é que as pessoas não gostam muito, de falar do tema, não tem muito interesse. As pessoas gostam de falar de temas mais leves. E a verdade é que quando muita gente não fala sobre isso, pastores, estudiosos deixam de falar, Deus começa a se revelar para as pessoas mais improváveis. Ele tem falado com crianças, ele tem falado com novos convertidos, e hoje eu vou contar um testemunho muito marcante que impactou a minha vida, de um jovem que se converteu a Cristo, mas que estava num processo de perder a visão, acabou perdendo a visão, e quando a sua visão dos olhos físicos se fecharam, ela, na verdade, Deus deu um testemunho, abriu seus olhos no mundo espiritual, não sei se deu uma visão para ele ou se o arrebatou. O fato é que esse testemunho é muito forte e vai impactar a sua vida. Então vamos ouvir o áudio aqui que ele tem para dar o testemunho, e depois disso eu volto a falar com vocês. Eu já nasci com catarata congênita e problemas cardíacos. O meu problema de coração foi solucionado, porém o meu problema de visão, ele permaneceu, e meus pais não tinham condições na época de arcarem com o tratamento, pois era muito caro. E ocorre que pessoas indicaram uma equipe médica que começaram a cuidar de mim gratuitamente e começaram a fazer cirurgias em mim. E a cada ano eu fazia 2 cirurgias. E ocorre que a cada cirurgia feita, o meu problema se agravava mais e a minha visão ficava pior. Até que no ano de 1997, o meu problema se agravou tanto que o líder da equipe médica disse que não tinha mais nada a ver com isso e deu as costas para minha família e para mim. E nós ficamos ao léu, entramos em desespero porque eu estava com descolamento de retina no olho esquerdo e o meu olho estava atrofiando. E ocorre que meus pais buscaram a TV e fizeram um apelo, e uma outra equipe médica apareceu. E ao fazer exames, foi constatado que eu fui feito de cobaia pela primeira equipe, e a segunda equipe se prontificou a cuidar de mim por intermédio do apelo que fizemos na TV, porém disseram que precisaria ser feita uma cirurgia urgente, onde teríamos que viajar para Belo Horizonte, e nós não tínhamos condições, e começamos a pedir de porta em porta ajuda. Meu pai recebeu muita porta na cara, muito não, muita humilhação, ouviu muitas coisas, mas continuou mesmo assim, até que nós conseguimos a quantia necessária, viajamos e fizemos a minha cirurgia. A minha cirurgia foi feita com sucesso, e um óleo de silicone foi colocado no meu olho esquerdo, para impedir que ele atrofiasse e o olho fosse extraído. Porém, após um ano, a cirurgia foi rejeitada e realmente foi necessário extrair o meu olho esquerdo, onde hoje eu utilizo uma prótese. Me acostumei porque ainda permaneci com a visão direita. Mesmo enxergando pouco, com alta miopia, ainda conseguia me locomover sozinho, trabalhar, e continuei a minha vida. Em 2011, eu recebi o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Comecei a tocar teclado e cantar na igreja, pois eu já fazia isso no mundo. Depois comecei também a ter vontade de pregar, mas antes que isso acontecesse, há 4 anos atrás, eu comecei a perceber que a minha visão direita estava se apagando. E eu fui para o médico e nada pôde ser feito, pois eu estava tendo degeneração macular e descolamento de vidro. E os médicos disseram que nada poderia ser feito. E eu pude ver a minha visão se apagando gradativamente a cada dia. E em um período de 1 ano, a minha visão, ela já estava praticamente toda apagada, e Deus colocou no meu coração para eu aprender a usar o computador e o celular com recursos de acessibilidade. E eu aprendi, e finalizou que perdi a minha visão completamente. Quando eu perdi a minha visão completamente, eu entrei em desespero. Pensei em desistir de tudo e largar a obra que eu fazia.
Me tranquei num quarto e comecei a questionar a Deus, dizendo: Senhor, eu te servi tão fielmente, indo à tua casa, louvando a ti, tocando para ti, fazendo a tua vontade, sonhando em pregar a tua palavra, e o Senhor me permitiu ficar cego. E então, apóstolo, eu mergulhei em depressão e me tranquei no quarto, sem comer de dia nem de noite, apenas dormindo o tempo inteiro e acordando. E muito tempo eu fiquei assim, a minha família, minha esposa ficou muito preocupada comigo, minhas filhas, e eu passei assim durante muito tempo, até que numa certa feita, algo novo aconteceu na minha vida. Numa madrugada eu fui dormir muito triste, questionando a Deus, e peguei no sono e, de repente, eu não sei exatamente em que horário, ouvi um estrondo no meu quarto, abri os meus olhos e percebi que o quarto estava completamente claro. E eu pensei comigo, será que eu voltei a enxergar? O meu corpo não se movia, apenas o meu pescoço. E quando eu olhei para o lado esquerdo da minha cama, brilhava mais ainda. E de repente, eu me deparei com um homem de aproximadamente 2 metros, 2 metros e 10, trajando vestes douradas e uma capa branca muito bonita. Quando olhei para o seu rosto, não pude ver o seu rosto, porque brilhava como a luz do sol. Eu sei como era a luz do sol porque eu já enxerguei. E eu não conseguia olhar para o rosto dele. E de repente ele tocou a minha testa e disse: vem. E eu senti como se eu saísse do meu corpo e comecei a ver a rua em que eu morava, a cidade, comecei a ver as coisas ficando distante. E ele me mostrou os 4 cantos do mundo. Eu pude ver uma estátua de Buda, eu pude ver a Torre Eiffel, eu pude ver a Estátua da Liberdade, eu pude ver um monte que eu não sei onde que era, e eu pude ver semelhante a uma catedral também. E de repente ele me levou mais alto ainda, e quando eu percebi eu estava fora da terra. E ele disse assim para mim: olhe para frente. Quando eu olhei para frente, eu vi um exército muito bonito, semelhante a ele, porém com esplendor inferior ao dele. E ele disse assim para mim: este é o meu exército, olhe para baixo. Quando eu olhei para baixo, haviam bolas de fogo, pedras, e ele disse assim para mim: tudo isso lançarei sobre a terra, após arrebatar a minha noiva, a minha igreja. Ele disse assim para mim: eu permiti que os seus olhos físicos se escurecessem, pois a partir de hoje tu enxergarás com os meus olhos, através de sobrenatural revelação. Volta e faz a minha vontade. Volta e continua a minha obra, porque hoje te chamo eu como profeta. E me lançou de volta para o meu corpo. Eu acordei chorando. Saí daquele quarto, comi e bebi, e nunca mais me lamentei pela minha cegueira. Nunca mais chorei pela minha cegueira, e hoje eu digo que eu sou muito mais feliz estando cego do que quando eu enxergava. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. O que eu achei maravilhoso no testemunho dele é que ele, num primeiro momento, ele ficou revoltado. Ele ficou chateado com o Senhor, porque afinal de contas, ele estava dedicando a sua vida, cantando, tocando para Deus, e ele queria ser usado para aquilo. Mas a maneira como Jesus o visitou, a maneira como Jesus se revelou a ele, deu todo sentido para o ministério dele. E ele, gente, entendeu o seu propósito. Eu me senti muito honrado, muito feliz e grato a Deus. Por quê? Porque ao ouvir as minhas pregações, os ensinos a respeito da volta de Jesus, ele se apaixonou pelo tema e hoje ele é mais um desses pregadores dos últimos dias que pregam a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você, o que esse vídeo falou ao seu coração? Como você sentiu ao ver o testemunho dele? Você que enxerga, você que tem todas as faculdades perfeitas, como você tem encarado esta palavra que eu estou te dando, que nós estamos vivendo nos últimos dias? O Senhor está dando sinais, está se revelando a pessoas diferentes, a pessoas improváveis, entendeu? E eu comecei dizendo para vocês que o tema da segunda vinda de Cristo tem 8 referências, 8 vezes mais referências do que a primeira vinda de Cristo. Então, é muito importante que você compreenda isso, se prepare para esse encontro e, podendo compartilhar as mensagens, se preparar para entender e falar para as pessoas que estão aí dormindo. Eu tenho certeza que você vai ser usado por Deus, vai ser uma bênção. Acorda, igreja! Nós não sabemos quando Jesus vem, não marcamos data, mas que ele está se revelando, ele está.
Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Um beijo grande no seu coração. Eu quero agradecer esse jovem, esse irmão. Não citei o nome dele, porque senão ele ia ser, ia ter muita gente entrando em contato com ele. Mas eu agradeço muitíssimo pelo testemunho dele e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo muito para a glória de Deus e para a propagação do reino de Deus. Um beijo grande no teu coração. Te amo muito em Cristo Jesus. Um beijo.